Neste momento, Putin é como um boxeador azarado, só procurando por uma grande luta, uma última bolada, para que tudo volte a ficar bem. Essa é a única razão que conseguimos encontrar para o motivo pelo qual o líder da Rússia decidiu que agora, enquanto está envolvido na guerra na Ucrânia, seria um bom momento para arrumar confusão com o Japão. Putin decidiu visitar ilhas disputadas e, ao fazer isso, reacendeu uma guerra de fronteira que estava latente há décadas. O Japão não está satisfeito. O urso japonês foi provocado mais uma vez, e desta vez, Putin pode acabar tendo mais do que esperava, enquanto tenta de tudo para tornar a Rússia uma potência geopolítica novamente. No dia 13 de agosto, Putin saiu do seu bunker e fez uma viagem. O presidente da Rússia não voltou ao mundo real para fazer algo que realmente ajudasse o povo russo, que está sofrendo cada vez mais devido à Ucrânia, trazer de volta para a Rússia a guerra que Putin começou. Não, Putin não se importa com essas preocupações insignificantes. Em vez disso, o líder da Rússia decidiu que 13 de agosto seria a data perfeita para ele fazer uma pequena viagem ao que a Rússia chama de Ilha Ilturup e o que o Japão chama de Erotofu. Essa ilha é a maior das que compõem as Kurilas do Sul, e todas essas ilhas estão ocupadas pela Rússia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. À primeira vista, não parece haver um problema aqui. Putin só visitou território russo, certo? Bem, não exatamente. A Rússia pode ocupar as Kurilas, mas o Japão contesta essa ocupação há décadas. Essa não foi uma visita simples para Putin. Isso representou uma decisão consciente de provocar o Japão. Isso tinha o objetivo de lembrar ao Japão que a Rússia não só ocupa, mas pretende manter o controle sobre as Kurilas por muito tempo. Com essa única visita, Putin reacendeu tensões que estavam adormecidas e desencadeou uma série de eventos que deixaram o Japão em alerta, poderia reforçar a presença da China na região do Pacífico e pode eventualmente ter um impacto na invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas vamos falar sobre tudo isso. O Japão não está feliz com o que Putin acabou de fazer, embora não tenha reagido com uma fúria intensa. Esse não é o jeito japonês de agir. Em vez disso, a primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi, classificou as ações de Putin como absolutamente inaceitáveis e, em seguida, convocou o embaixador russo em Tóquio para o que o Guardian chamou de uma repreensão. A Rússia respondeu alegando que o Japão estava fazendo reivindicações infundadas sobre seu território nas Ilhas Kurilas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também convocou, chamando o embaixador japonês na Rússia para uma visita. Curiosamente, esse embaixador não respondeu imediatamente. O observador diz que foi necessário um tempo, provavelmente para discutir a abordagem com autoridades em Tóquio, antes que o embaixador fosse até Lavrov para uma conversa de 20 minutos. Tudo isso nos mostra que a situação das Kurilas do Sul é muito mais complicada do que Putin quer fazer parecer. Para entender o motivo, precisamos analisar um pouco mais a fundo o que realmente são as Kurilas. As Kurilas são uma série de ilhas que se estendem por cerca de 1.200 quilômetros indo do nordeste de Hokkaido, que fica no Japão, até a península de Kamchatka, na Rússia. Ao todo, 56 ilhas fazem parte das Kurilas, sendo que a mais ao sul está a apenas 4 quilômetros de Hokkaido. Então, para o Japão, essas ilhas não fazem parte de algum grupo distante perdido em algum lugar do Pacífico. Elas estão às portas do Japão e são as 4 ilhas Kurilas mais próximas do Japão, incluindo a que Putin visitou, que são potenciais pontos de conflito para uma disputa crescente entre a Rússia e o Japão. Essas 4 ilhas são disputadas por causa de eventos que remontam à Segunda Guerra Mundial. Perto do fim desse conflito, soldados soviéticos tomaram as ilhas, que o Japão chama de territórios do norte. Isso é comum em guerras, claro, mas as tensões surgem do que aconteceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1951, representantes japoneses foram a São Francisco para assinar um tratado de paz, no qual renunciaram à posse das Kurilas para a Rússia. As únicas exceções feitas pelo Japão foram as 4 ilhas dessa longa cadeia que ficam nos territórios do norte, praticamente em cima das fronteiras do Japão. O Japão queria manter essas ilhas. Foi aí que começaram os problemas. A União Soviética optou por não assinar o tratado e essas 4 ilhas têm sido disputadas desde então. A partir disso, temos um contexto muito necessário que destaca a gravidade do que Putin acabou de fazer. A resposta do Japão pode ter sido discreta, mas não se engane, havia uma raiva genuína por trás das palavras de Sanai Takahashi. A visita de Putin à ilha específica para a qual ele foi em 13 de agosto é um tapa muito intencional na cara do Japão. E esse tapa foi dado em um momento em que Putin deveria estar focado na guerra da Ucrânia e no impacto que essa guerra está tendo sobre o seu próprio povo. Então chegamos à pergunta óbvia: por que visitar as Ilhas Kurilas do Sul agora? Há duas respostas para essa pergunta, uma estratégica e a outra não relacionada nem à Rússia nem ao Japão, mas sim a um terceiro ator que a Rússia está desesperada para agradar, a China. Começando pelo elemento estratégico, a Rússia quer exercer controle sobre as Ilhas Kurilas do Sul por mais motivos do que apenas ter algo com que pressionar o Japão. Essas ilhas são importantes por causa de sua localização.
As Kurilas, como um todo, são fundamentais para a frota do Pacífico da Rússia. Elas servem como ponto de embarque para navios de guerra russos, além de funcionarem como uma barreira natural entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk, que o observador diz ser uma área de água que a Rússia também utiliza como local para seu sistema de dissuasão nuclear de segundo ataque na região do Pacífico. Para Putin, o controle total sobre as Kurilas, incluindo as 4 ilhas disputadas, fortalece essa dissuasão, além de reforçar a posição da Rússia no Pacífico. O fato de que a ilha mais próxima do Japão está a apenas 4 quilômetros de Hokkaido também não passa despercebido pelo Putin. Se a Rússia controlar essa ilha, pode representar uma ameaça constante ao Japão. O Putin quer ter essa ameaça. O Japão tem apoiado a Ucrânia desde que o Putin lançou sua invasão, e a Rússia está mais do que feliz em manter ilhas, legitimamente ou não, que pode usar para intimidar o Japão. Também há uma razão econômica pela qual a Rússia quer exercer controle sobre essas ilhas. A posse das Kurilas também dá a quem controla as ilhas o direito sobre as águas que as cercam. De acordo com a legislação marítima atual, toda nação tem o direito de estabelecer as águas ao redor de seu território como mar territorial até uma distância de 12 milhas náuticas. Também existem as zonas econômicas exclusivas, ou ZEI, a serem consideradas. Uma ZEI é uma área de mar ou oceano que normalmente se estende até 200 milhas náuticas a partir da costa de uma nação. Dentro dessa ZEI, uma nação tem jurisdição sobre os recursos vivos e não vivos. Isso normalmente equivale a direitos soberanos relacionados à exploração, conservação, gestão e aproveitamento de recursos naturais, e pode até se estender à criação de ilhas artificiais e construção de infraestrutura. Com uma cadeia de ilhas, como as Kurilas, vem muito controle sobre as águas, permitindo que a Rússia exerça direitos de pesca e explore quaisquer recursos naturais que possam existir nas águas ao redor das Kurilas. No entanto, a Rússia não parece muito preocupada com o aspecto econômico. É algo que pode ser usado contra o Japão se a Rússia achar necessário. No entanto, a Rússia geralmente também permitiu que o Japão pescasse nas águas ao redor das Kurilas do Sul. Então, esse aspecto territorial é mais uma carta na manga do que o verdadeiro motivo pelo qual Putin decidiu fazer sua visitinha. Há algo maior em jogo. Ainda assim, não podemos simplesmente ignorar o elemento estratégico da visita de Putin. Rússia e Japão ainda não assinaram um tratado formal para encerrar a Segunda Guerra Mundial por causa das 4 ilhas do sul das Kurilas. Mesmo quando Rússia e Japão tentaram normalizar as relações diplomáticas após a Segunda Guerra Mundial, essas ilhas têm sido motivo de discórdia. Ponto em que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe declarou em 2019 que o Japão nunca assinaria um tratado de paz completo com a Rússia até que a questão fosse resolvida. Ao fazer sua visita, Putin basicamente se colocou na linha de frente de uma disputa de fronteira que existe há décadas. É uma provocação deliberada? É uma afirmação de soberania russa que oficialmente não existe em ilhas que fazem parte de uma cadeia onde a Rússia instalou forças terrestres, sistemas de defesa aérea, mísseis antinávio e toda uma série de instalações navais e infraestrutura militar. Em resumo, a visita de Putin foi uma ameaça ao Japão? No entanto, a ameaça foi mais um bônus adicional do que o objetivo principal da viagem de Putin. O líder da Rússia está na verdade muito mais interessado em outra coisa que as Ilhas Kurilas do Sul oferecem, uma chance de construir laços estreitos com a China. Mas antes de entrarmos nesse aspecto da visita, fica o lembrete de que você está assistindo ao Military Show. Nós fazemos vídeos para explicar como o poder se move e explorar as consequências geopolíticas. Se você está aprendendo com o nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o que vem por aí. Há algumas sugestões de que a visita de Putin às Ilhas Kurilas do Sul é uma resposta direta a um livro branco japonês que identificou a Rússia como uma ameaça grave. Isso não parece ser o caso, embora esse livro branco tenha sido publicado apenas alguns dias antes da visita de Putin. A Rússia já vinha realizando exercícios navais na região antes da publicação do documento. Esses exercícios continuam, com o mais recente envolvendo ataques simulados próximos às Kurilas do Sul. Portanto, essa visita também não foi uma resposta. No final das contas, tudo girava em torno da China. Para a China, as Kurilas têm um propósito diferente. O acesso por essas ilhas oferece à China uma passagem livre para as águas do Pacífico, além de servir às ambições chinesas no Ártico. No caso do primeiro, um dos motivos pelos quais a China foca tanto em Taiwan é que o controle sobre esse território também oferece maior acesso às águas do Pacífico. Se a China estiver aliada à nação que controla as Kurilas, ou melhor ainda, conseguir tornar essa nação subserviente a Pequim, então não seria necessariamente preciso travar uma guerra com Taiwan. As Kurilas podem servir como o mesmo tipo de porta de entrada para o Pacífico que a China está procurando. É aqui que a Rússia entra na equação. E o impacto de tudo isso na guerra da Ucrânia começa a ficar mais claro. A Rússia passou todos os dias desde que Putin lançou sua invasão fazendo concessões à China. Putin teve que fazer isso. Quando o Ocidente coletivo começou a impor sanções à Rússia, especialmente sobre as vendas de petróleo russo, a China se tornou uma tábua de salvação.
Está longe de ser a única nação disposta a comprar o petróleo da Rússia, mas certamente é a que tem mais influência e poder financeiro. Por 4 anos e meio, a China tem sido o principal sustentáculo da Rússia nas vendas de petróleo, permitindo que Putin continue enchendo os cofres de guerra do Kremlin com a venda de petróleo, e esse relacionamento desequilibrado continua até hoje. E China ainda compra cerca de metade do petróleo que a Rússia vende, como fez em junho. A China também é a principal compradora de carvão da Rússia, sua segunda maior compradora de derivados de petróleo e também uma das maiores compradoras da Rússia tanto de gás via gasoduto quanto de gás natural liquefeito. Em agosto, estima-se que a compra chinesa de petróleo bruto russo transportado por via marítima tenha chegado a cerca de 1.250.000 barris por dia, segundo a Reuters. A Rússia quer mais da China. Esqueça isso, a Rússia precisa de mais da China. Por exemplo, a Rússia passou os últimos anos tentando convencer a China a trabalhar em um projeto conjunto de gasoduto. Chamado de Poder da Sibéria 2, esse gasoduto abriria as portas para a Rússia vender ainda mais gás para a China, só que a China não está interessada. O projeto mal saiu do papel porque a China sabe que está negociando de uma posição de força e quer que a Rússia faça o máximo de concessões que conseguir forçar Putin a aceitar antes de considerar trabalhar no projeto. Tudo se resume a fazer o que é melhor para a China, e a Rússia, ainda presa no atoleiro da guerra na Ucrânia, não tem outras opções. Se quiser vender seus recursos para a China, então precisa fazer os tipos de concessões que a China exige. Concessões que podem envolver as Ilhas Kurilas. A China tem aproveitado a invasão da Ucrânia pela Rússia para fazer alguns movimentos interessantes. Por exemplo, mapas chineses usados em 2023 adotaram algumas convenções de nomenclatura interessantes, pois usaram os nomes chineses para várias regiões russas no Extremo Oriente, incluindo Khabarovsk e Vladivostok. Isso não foi acidental. Foi uma indicação da influência crescente da China no território russo, que se tornou possível por causa da guerra na Ucrânia e do desespero resultante de Putin para continuar recebendo dinheiro chinês pelo petróleo. Talvez agora estejamos vendo algo semelhante nas Kurilas. À primeira vista, a visita de Putin à ilha parece ser uma forma de projetar poder sobre o Japão. Mas por trás da fachada está o verdadeiro motivo pelo qual Putin foi para as Kurilas do Sul. Ele precisava provar à China que ainda é um capacho obediente que vai agir nos interesses de Pequim. E neste momento, minimizar o Japão e potencialmente abrir novas rotas comerciais pelo Pacífico e pelo Ártico está totalmente de acordo com os interesses da China. Ou, para colocar de forma muito mais simples, se o Japão mantiver as 4 ilhas disputadas, a China sabe que não tem chance de controlá-las. Mas enquanto a Rússia estiver exercendo seu suposto controle, a China sabe que toda a influência que tem sobre a Rússia pode um dia ser usada para tirar essas ilhas das mãos dos russos. Há também um elemento estratégico em tudo isso para a China. Atualmente, as Ilhas Kurilas são talvez um dos maiores pontos fracos na estratégia de comércio do Pacífico da China, assim como em quaisquer planos futuros que ela possa ter para Taiwan. Essas ilhas estarem sob controle russo serve bem a Pequim por enquanto. Um amigo controlando as Kurilas funciona, essencialmente, como uma válvula de escape do Pacífico para a China, impedindo que bloqueios navais impostos em outros lugares tenham seu efeito total. Mais uma vez, voltamos ao Putin como um capacho da China. A visita dele a Etorofu foi uma tentativa não provocada de intimidação, mas pode não ter sido uma visita que Putin faria sem a influência da China. Afinal, ele tem uma guerra com a Ucrânia para lidar, mas Putin teve que fazer a viagem para mostrar à China que as Kurilas ainda estão sob controle russo. E enquanto for assim, a Rússia ainda é útil para a China, o que significa que a China continuará comprando petróleo russo. Como os poderosos caíram. Ficamos imaginando como Putin se sente sabendo que a Rússia é coadjuvante da China no cenário internacional. Finalmente, vamos voltar ao ponto que já mencionamos várias vezes, que é o fato de que a Rússia ainda está envolvida na guerra da Ucrânia. Putin visitar agora as Ilhas Kurilas do Sul é um erro que pode prejudicar a Rússia a longo prazo, tudo para agradar os patrões chineses da Rússia. Por que isso é um erro? O Japão está longe de ser uma nação insignificante que a Rússia pode tratar como quiser. É uma potência que está despertando de um sono pacifista, e a última tentativa de intimidação de Putin pode levar o Japão a aumentar ainda mais seu apoio à Ucrânia. Mesmo se deixarmos de lado o fator China, Putin ir para um território disputado numa clara tentativa de afirmar a reivindicação da Rússia é típico de um líder que está de olho em mais do que apenas a Ucrânia. Putin quer mais, e esse é um ponto que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tem destacado repetidamente ao longo dos anos. Lá em 2024, Zelensky estava dizendo ao mundo que Putin não vai parar na Ucrânia, destacando os países bálticos como possíveis próximos alvos. Avançando para 2026, Zelensky estava insistindo que Putin havia iniciado a Terceira Guerra Mundial. Eu acredito que Putin já começou. A questão é quanto território ele vai conseguir tomar e como pará-lo. A Rússia quer impor ao mundo um modo de vida diferente e mudar a vida que as pessoas escolheram para si mesmas, disse Zelensky à BBC na época.
O Japão provavelmente estava prestando atenção a essas palavras. A visita de Putin às Ilhas Kurilas do Sul prova que Zelensky estava certo. A Rússia tem interesses que está tentando perseguir fora da Ucrânia e o Japão agora é um dos pontos de foco. Para o Japão, essa visita pode ser um ponto de tensão que o leve a fornecer ainda mais ajuda à Ucrânia e talvez até a tomar uma medida que ainda não tomou. A ajuda do Japão tem vindo principalmente na forma de assistência financeira, ajuda humanitária e fundos para a reconstrução, com o Japão tendo prometido cerca de 20 bilhões de dólares até o início de 2026. A única coisa que o Japão não forneceu à Ucrânia são armas letais. O Japão começou a gastar dinheiro com equipamentos militares, tendo investido quase 15 milhões de dólares no programa Pearl até 29 de maio, mas esse dinheiro foi destinado a equipamentos não letais e não a armas. Mas agora, com a Rússia ameaçando suas fronteiras, o Japão pode buscar fazer mais. Será que veremos o Japão seguir o caminho de fornecer armas letais para a Ucrânia? Há sinais de que isso pode acontecer. Também em maio, a Reuters informou que a decisão do Japão de flexibilizar certas regras de exportação relacionadas ao que o país pode vender foi vista pela Ucrânia como um possível caminho para conseguir armas japonesas. Também existem brechas que podem ser exploradas. Por exemplo, a Coreia do Sul tem regras semelhantes às do Japão quando se trata de enviar armas letais para a Ucrânia. No entanto, não existem leis que digam que essas armas não podem ser vendidas para outros países que por acaso podem doar ou vender essas armas para a Ucrânia. Mesmo que o Japão não esteja disposto a explorar essa brecha, ele também poderia ajudar a Ucrânia de forma defensiva, como fornecendo mísseis interceptadores Patriot. O Japão tem um grande estoque desses mísseis, e pode-se argumentar que ajudar a Ucrânia com sua defesa aérea não equivale a enviar armas letais para o país. O ponto que estamos destacando aqui é que o Japão poderia fazer muito mais pela Ucrânia do que está fazendo atualmente. Se Putin continuar provocando o urso japonês, ele pode criar uma situação em que o Japão comece a fazer mais. O Japão poderia começar a enviar armas e oferecer um apoio mais direto do que antes, já que sabe que enfraquecer a Rússia na Ucrânia significa enfraquecer as tentativas da Rússia de intimidar o Japão por meio das Kurilas. Seja por escolha dele ou da China, Putin cometeu um grave erro ao visitar as Kurilas. A resposta do Japão foi discreta publicamente. Mas, nos bastidores, essa única visita pode acabar mudando completamente o rumo da guerra. De alguma forma, Putin continua cometendo erros que acabam envolvendo outros em uma guerra que deveria se concentrar na Ucrânia. O Japão não é a única nação que foi afetada. A Polônia agora está falando sobre fazer algo tão radical que seria um verdadeiro golpe para Putin. Descubra o que é isso assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de ir, este canal é feito por pessoas de verdade que se preocupam em contar a história corretamente. Inscreva-se, participe da conversa abaixo e considere tornar-se um membro para apoiar reportagens militares feitas por pessoas e desbloquear conteúdo exclusivo. E obrigado como sempre por assistir.